A graça e a paz, meus queridos irmãos, sejam todos bem-vindos à 19ª lição. Hoje nós vamos falar sobre a sabedoria e a multiplicação. Você sabe que quando a gente olha para a nossa visão, quando a gente coloca diante de Deus o nosso desejo de servir, de avançar, automaticamente nós lidamos com pessoas. E quando nós lidamos com pessoas, nós precisamos entender as estações. Será que é uma estação de fruto ou não? Será que é uma estação de trabalho? Será que é uma estação de intensidade ou será uma estação de paciência? A gente sabe que não basta multiplicar célula por multiplicar. Não basta simplesmente a gente apressar as coisas para que a gente possa ter nomes no papel, mas que não são verdadeiros. Resultados fantasiosos que não são concretos. Entenda que o foco de um líder de célula não é multiplicar célula, mas multiplicar líderes. Se a gente abre uma nova célula, não é a vontade de Deus que a gente feche as células. Mas, em alguns momentos, talvez é mais inteligente ou mais sábio transicionar uma célula para um outro ponto, ou fechar um ponto de célula para abrir um outro ponto. Mas o mais importante é sabermos que nós resguardamos, protegemos líderes de célula. Não perder líderes de célula, isso é importante demais. Porque se a gente tem a multiplicação de líderes de célula, ainda que uma célula feche, o líder de célula está ativo e ele vai começar o trabalho de novo. Então, células, elas podem recomeçar. Agora, o trabalho de reativar um líder, isso é muito maior. Dá muito mais... É muito mais cansativo eu trazer de volta um líder que deixou de liderar. É muito mais confortável e é muito mais inteligente a gente caminhar com os líderes e organizando essa questão da supervisão das células. Então, hoje eu quero trazer luz para o seu entendimento esse texto lá de Provérbios, capítulo 19, no verso 2 está escrito: não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. Então, fala da gente acelerar demais a questão da multiplicação de célula. Então, quando o líder não foi preparado, o novo líder, né, vamos dizer assim, ele vai ser reprovado no teste. E o pior não é ser reprovado, porque isso pode acontecer, mas alguém maduro, alguém que foi forjado, teve um fundamento, teve uma preparação, ele vai ressignificar esse golpe, né, essa limitação, e ele não vai transformar isso num ponto final. Eu não fui chamado para isso, eu vou parar de liderar. Não, ele vai colocar com uma vírgula. Ele vai voltar a recolher suas redes e sob a palavra de Deus ele vai lançar novamente. Nós sabemos que entre nós vimos, e não vai ser a primeira vez nem a última vez, sempre vão ter líderes e que vão ter resultados depois da segunda investida, depois do segundo ciclo diante da liderança. Nem sempre os que começam primeiro são os que têm mais resultado. Às vezes tem líderes que passam por um período de escassez, mas logo experimentam provisão e abundância e não param mais. Então, é aquilo que a gente entende que mais importante é o final do que o começo. Mais importante é a direção do que a velocidade. Então, eu vejo muito isso, que fazer de maneira desqualificada, de maneira superficial, né? Sem profundidade, sem raiz, isso é muito sério. Então decida hoje não fazer nada de forma apressada, tudo no seu tempo. Eclesiastes 3 fala disso, entender esse momento. Então eu creio que tem aquele momento que você inicia, tem uma motivação, tem uma expectativa, mas aí os resultados não vêm, demoram, a célula não rompe, não consegue afirmar ali um sucessor, né? Sucesso sem sucessor não é sucesso. Então, todo líder tem que ter um líder em treinamento, toda célula tem que ter um anjo da guarda ali.
toda célula tem que ter um anfitrião que é acolhedor e toda célula deve ter visitantes. Então, isso gera o equilíbrio da saúde espiritual de uma célula. Mas quando isso não acontece, a gente acaba tendo a nossa confiança abalada, a gente começa a se prostrar ali, esmorecer. Então, por isso que é importante a gente crescer, se desenvolver, esticar, multiplicar, que isso gera confiança, entendeu? E uma vez que você tem a sua confiança, você fala, Deus vai fazer de novo, Deus vai fazer novamente, Deus é comigo. E aí você vai ler, vai pregar, vai orar e tudo vai fluir. Interessante isso, né? Um outro aspecto que me chama muita atenção é quando eu observo uma ilustração da pressão e do poder. Veja bem, uma panela, quando você coloca um alimento nela e você aquece aumentando essa temperatura do fogo e o alimento está ali, a panela ela está destampada. Ou seja, o fogo vem, só que como ela está destampada, não tem pressão suficiente. Esse alimento ele vai demorar um pouco mais para cozinhar. Agora, quando essa panela tem uma tampa, o fogo está na mesma temperatura, só que a pressão interna ela gera o suficiente para que o alimento seja cozido. E onde eu quero chegar? As pressões, as dificuldades, as lutas, isso fala justamente do fogo. Quando você se conforma, você aceita e você não se posiciona, não tem pressão. Agora, quando o fogo vem, você coloca a pressão que é tampar a panela, ou seja, chega diante do Senhor e apresenta a Ele. Senhor, eu não aceito. Senhor, eu não me conformo. Senhor, multiplica essa célula. Senhor, me envia líderes. E isso faz toda a diferença. Então, você deve olhar para o natural e deve rejeitar aquilo que não é a palavra de Deus. O mundo natural pode ser uma verdade, um espelho, um reflexo do céu, ou o mundo natural pode ser uma mágica. Mágica é uma mentira, uma ilustração, é uma ilusão. Então, se você não está tendo o resultado que é a vontade de Deus que você tenha, está diferente, você tem que rejeitar. Então, você tem os níveis. Um exemplo que a Bíblia traz para a gente está lá em 1 Samuel, capítulo 1, do verso 10. Fala a história de Ana. Fala assim, ó. Levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Se você visitar os versículos anteriores, você vai perceber que teve uma construção. Então, primeiro você ora e espera Deus responder. Deus não respondeu, agora você vai gritar. Deus não respondeu, aí você vai berrar. Você percebe? Você vai gerando pressão. Então, eu particularmente tenho orações que tem mais de 10 anos que eu oro. Ou seja, com perseverança, espero com paciência, mas eu coloco pressão, coloco intensidade. Mas eu sei que tem algumas orações que foram instantâneas. Foram meses, semanas, dias e algumas até horas. Então, perceba muito bem. O tempo que você ora demonstra o tanto que é importante para você. Então, quanto mais você ora, mais aquilo é relevante para você. Então, para Ana, ter um filho era muito relevante. Ela não se conformou em não ter filhos. E você? Você vai se conformar até quando com o resultado da sua célula, do seu discipulado? Que dia que você vai berrar? Você vai parar na oração? Não, avance. Faz um jejum, faz um propósito, estabelece um tempo de guerra na sua vida. Ou seja, eu vou vencer, eu vou romper, eu não aceito, eu quero, me dê filhos, senão eu morro. Quando você chega nessa condição, certamente o mundo vai mover a seu favor. Então, líderes de célula precisam ardentemente desejar crescer, multiplicar, avançar. Amém? Deus seja contigo, Deus seja com a tua célula, Deus seja com o seu discipulado. Faça o que tem que ser feito. Faça agora.
Não deixe para amanhã. Então, seja intenso, mas seja paciente. Então, não adianta a gente ser intenso por um período curto. Também, a gente tende a perder a intensidade quando se demora. Então, eu creio que você, sendo intenso, tendo novas experiências mais profundas, e o tempo vai valorizar isso. Quantas vezes eu entreguei para o Senhor alguns desejos, alguns projetos, alguns sonhos, e logo em seguida Deus falou, não, eu vou te dar, continue. Eu tive que retomar meu plano de oração. Então, se você quer saber se é ou não a vontade de Deus sobre algo, entregue na mão dele. Se voltar o desejo de orar, é porque é de Deus, ele quer te dar. Agora, quando você entrega para o Senhor e aquele desejo não volta mais, certamente era algo da sua alma ou Deus tem algo melhor para você. Quantas vezes eu falei para o Senhor, Senhor, eu só quero estar ali, estar perto do Senhor. Eu não queria liderar, eu não queria estar à frente de nada, mas Deus me colocou na posição que eu estou. É porque, de fato, Ele está interessado no meu crescimento e Ele está interessado no seu crescimento também. Amém? Declara a unção de crescimento na tua vida. Clame, berre, grite, chame a atenção do Senhor. Você vai avançar em nome de Jesus. Até amanhã, nossa penúltima lição, dia 20 da campanha dos 21 dias. Você está crescendo, você não está percebendo, mas eu creio que você vai pisar em lugares que você nem imagina. O seu nome está sendo mencionado em lugares que você ainda não pisou. Eu creio nisso. Então, até amanhã, em nome de Jesus. Deus te abençoe.